Capítulo 7. Aomami, o lugar em que você está para pisar. O saguão do Hotel Okura era amplo, de pé direito alto, e a luminosidade reduzida o assemelhava a uma colossal caverna sofisticada. As vozes indistintas daqueles que conversavam sentados no sofá ecoavam pelo salão como suspiros de animais estripados. O carpete espesso e macio lembrava musgos pré-históricos de alguma ilha do extremo norte, absorvendo o som dos passos ao longo dos séculos. As pessoas que caminhavam pelo salão eram como um grupo de fantasmas que desde tempos imemoriais era mantido preso àquele lugar, repetindo ininterruptamente as mesmas funções impostas por um feitiço. Os homens vestiam ternos impecáveis que lembravam armaduras, e as mulheres, jovens esbeltas, em seus elegantes vestidos pretos, pareciam participar de alguma cerimônia realizada num dos salões. Elas usavam acessórios pequenos, porém caros, que absorviam os reflexos da tênue luz ambiente como morcegos ávidos de sangue. Um casal de estrangeiros idosos e enormes, que havia tempos deixara para trás o auge da juventude, estava sentado em poltronas num canto do salão como um velho soberano e sua rainha. Naquele ambiente lendário e altamente sugestivo, Aomami destoava com as suas calças de algodão azul claras, a singela blusa branca, o tênis branco e a bolsa esportiva da Nike. Provavelmente devem achar que sou uma babá contratada por algum hóspede do hotel. Pensou sentada na enorme poltrona esperando a hora passar. Paciência. Ela não estava naquele lugar para uma visita social. Enquanto aguardava, sentiu uma leve impressão de que alguém a observava. Mas, por mais que olhasse ao redor, não encontrou ninguém. Deixa para lá, pensou Aomami, que vejam o quanto quiserem. Quando os ponteiros do relógio de pulso marcavam 6h50, Aomami se levantou e foi ao toalete com sua bolsa esportiva tiracolo. Lavou as mãos com sabonete e verificou novamente se sua aparência estava em ordem. De frente para o enorme espelho impecavelmente limpo, respirou fundo várias vezes. O banheiro era enorme e não havia ninguém. Provavelmente era maior que o seu apartamento. Este é o meu último trabalho, disse Aomami bem baixinho, mirando-se no espelho. Farei o serviço com perfeição e depois vou desaparecer. Vou sumir como um fantasma, como num sopro. Agora estou aqui. Amanhã não estarei mais. Daqui a alguns dias vou ter um outro nome, um outro rosto. Pensou. Aomami voltou para o saguão e, ao sentar novamente na poltrona, colocou a bolsa sobre a mesa ao lado. Dentro dela havia uma pistola pequena de 7 tiros e uma agulha bem pontuda para espetar a nuca do homem. Ela sabia que precisava se acalmar. Era o último trabalho. Um trabalho muito importante. Precisava ser a Aomami de sempre, inabalável e segura de si. Porém, ela não podia ignorar o fato de que não estava em seu estado normal. Sentia-se estranhamente sufocada e o batimento cardíaco estava acelerado. O suor brotava nas axilas e ela sentia a pele pinicar. Isso não era apenas uma questão de tensão.
ela pressentia algo. Algo que insistentemente batia na porta de sua consciência para avisá-la de que ainda dava tempo de ir embora e esquecer tudo. Se pudesse, bem que a Umami gostaria de dar ouvido à advertência. Bastava desistir de tudo e deixar o saguão do hotel. Havia algo de agourento naquele lugar. Pairavam no ar indícios de uma morte iminente. Uma morte silenciosa e lenta da qual não poderia escapar. Mas ela não podia meter o rabo entre as pernas e fugir. Isso não era do seu feitio. Foram 10 longos minutos. O tempo parecia não passar. Ela conseguiu controlar a respiração, mantendo-se sentada no sofá. Os fantasmas do salão de entrada continuavam a emitir sons vazios. As pessoas andavam sobre o carpete espesso sem fazer barulho, como almas perdidas procurando seu derradeiro lugar de descanso. O único som real que, de vez em quando, chegava aos seus ouvidos era o do copeiro passando com a bandeja de café. Mas até mesmo esse som secundava algo de estranho. E não era algo bom. Se continuasse tensa, não conseguiria fazer as coisas na hora certa. A Umami fechou os olhos e instintivamente começou a rezar. Desde que se entendia por gente, ela fora obrigada a orar antes das refeições. Isso tinha sido há muito tempo, mas ela ainda se lembrava de cada palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Perdoai nossos pecados. Conceda-nos a vossa bênção em nossa humilde caminhada. Amém. A Umami não podia deixar de admitir, ainda que a contragosto, que aquela prece, outrora um martírio, agora lhe servia de amparo. O som que ecoava daquelas palavras tinha o poder de acalmar e impedir que o medo a dominasse, e, consequentemente, isso ajudava a controlar o ritmo de sua respiração. Apertou as pálpebras com os dedos, pondo-se a repetir várias vezes a oração. É a senhorita Umami? Perguntou alguém. A voz era de um rapaz. Ao ouvir a voz, a Umami abriu os olhos e levantou lentamente o rosto em direção à pessoa que acabara de emitir aquele som. 2 jovens estavam de pé diante dela. Ambos vestiam ternos escuros muito parecidos. Ao reparar no tecido e no corte, logo se percebia que não eram produtos de qualidade. Provavelmente eram ternos comprados prontos em alguma loja de venda no atacado. Havia uma pequena diferença de tamanho, mas estavam admiravelmente bem passados e sem nenhum amassado. Mas talvez tivessem passado apenas as mangas antes de vesti-los. Nenhum dos 2 usava gravata. Um deles tinha a camisa branca fechada até o último botão, e o outro vestia uma camisa cinza de gola redonda sob o paletó. Os 2 calçavam modestos sapatos pretos sem nenhum atrativo. O rapaz de camisa branca media cerca de 1,85 m e prendia o cabelo num rabo de cavalo. As sobrancelhas eram longas e levemente arqueadas num belo traçado como de um gráfico linear. O rosto era bonito de feição serena. Poderia perfeitamente se passar por um ator. O outro media 1,65 m e tinha os cabelos cortados bem curtos, à escovinha. O nariz era pequeno e batatudo, e na ponta do queixo ele mantinha uma pequena barbicha que mais parecia um sombreado erroneamente pintado. No canto direito do olho havia uma pequena cicatriz. Os 2 eram magros, de rosto chupado e pele bronzeada. Não se via nenhum excesso de gordura.
O volume sob o paletó, na altura dos ombros, sugeria a existência de músculos avantajados. Deviam ter uns 25 anos. Os dois tinham um olhar profundo e perspicaz, como um animal selvagem no momento da caça. Seus olhos não se movimentavam sem necessidade. Almami se levantou da poltrona instintivamente e lançou um rápido olhar no relógio de pulso. Os ponteiros indicavam 7 horas. Eram pontuais. Sim, respondeu Almami. Eles não esboçavam nenhum tipo de expressão facial. Olharam rapidamente para ela e para a bolsa azul ao lado. Você só trouxe isso? Perguntou o rapaz de cabelo rente. Só isso, respondeu Almami. Está bem, vamos. Está pronta? Perguntou novamente o rapaz de cabelo rente. O de rabo de cavalo apenas observava atentamente. Estou, disse Almami. O rapaz de menor estatura devia ser mais velho e era uma espécie de líder, cogitou Almami. O rapaz de cabelo rente tomou a dianteira e calmamente atravessou o saguão em direção ao elevador social. Almami pegou a bolsa e o seguiu. O outro veio logo atrás, deixando uma distância de 1 ou 2 metros entre eles. Almami estava retida entre os dois. Eles estavam habituados a fazer isso, pensou. Os rapazes mantinham a postura ereta e seus passos eram firmes e precisos. A velha senhora havia dito que sabiam karatê. Se ela fosse lutar com os dois ao mesmo tempo, provavelmente não conseguiria vencê-los. Almami estava ciente disso, por praticar artes marciais por muito tempo. Mas, por outro lado, eles não tinham um ar destemido e ameaçador como o de Tamaro. Sendo assim, talvez não fossem adversários tão imbatíveis como se faziam crer. Numa luta corpo a corpo, teria de dominar primeiro o rapaz menor de cabelo rente, que era a torre de comando. Se fosse enfrentar apenas o de rabo de cavalo, Almami poderia dar um jeito e conseguir escapar. Os 3 pegaram o elevador. O rapaz de rabo de cavalo apertou o botão do 7º andar. O de cabelo rente posicionou-se ao lado de Almami, enquanto o outro ficou de frente para os dois no canto diagonalmente oposto. Agiam em silêncio. Eram sistemáticos como um jogador de segunda base e da interbase que, em dupla, almejam fazer um duplo passe e mandar 2 jogadores para fora do campo. Enquanto pensava nisso, Almami percebeu que tanto o ritmo de sua respiração quanto as batidas do coração estavam controlados e normalizados. Agora estava tudo bem, pensou. Ela era a mesma de sempre, serena e forte. Sentia que tudo ia dar certo, já não tinha mais aquele pressentimento ruim. A porta do elevador se abriu sem fazer barulho. Enquanto o rapaz de rabo de cavalo pressionava o botão abrir, o de cabelo rente saiu na frente, seguido de Almami, e por último ele próprio desceu após soltar o botão. No corredor, o rapaz de cabelo rente foi na frente, seguido de Almami, e o de rabo de cavalo manteve-se na retaguarda. No amplo corredor não havia viva alma. Prevalecia o silêncio e tudo estava impecavelmente limpo. Como todo hotel de primeira classe que se preza, tudo estava em ordem e não havia carrinhos de comida com pratos sujos deixados durante horas no corredor à espera de serem recolhidos. No cinzeiro, em frente ao elevador, não havia nenhuma guimba e as flores do vaso pareciam recém-colocadas e exalavam um agradável frescor. Os 3 passaram por vários corredores e pararam em frente a uma porta. O rapaz de rabo de cavalo tomou a frente e bateu 2 vezes, e sem aguardar resposta, passou o cartão para abri-la. Entrou no quarto, examinou o local, e após se certificar de que não havia nada de errado,
fez um discreto sinal para o rapaz de cabelo rente. Por favor, entre, disse o de cabelo rente com a voz seca. Almami entrou no quarto. O rapaz de cabelo rente entrou logo em seguida, fechou a porta e o trinco. O quarto era muito grande, diferente dos quartos convencionais. Havia uma sala de estar enorme e uma mesa de trabalho. A televisão e a geladeira também eram grandes. Era uma suíte especial. Da janela tinha-se uma privilegiada vista noturna de Tóquio. Certamente devia ser uma suíte muito cara. O rapaz de cabelo rente olhou para o relógio de pulso e pediu que a Almami se sentasse. Ela assim o fez, colocando a bolsa de ginástica azul ao lado. — Você vai se trocar? Perguntou o rapaz de cabelo rente. — Se for possível, disse Almami. É mais fácil trabalhar com roupas de ginástica. O rapaz de cabelo rente concordou e disse: Mas antes peço a permissão para revistar você. Desculpe o incômodo, mas faz parte do nosso serviço. Fique à vontade. Reviste o quanto quiser, respondeu Almami. Sua voz não tinha nenhum sinal de tensão. Dava a impressão de que ela até se divertia com o nervosismo deles. O rapaz de rabo de cavalo se aproximou dela e com as duas mãos revistou o corpo para ver se não havia nenhum objeto suspeito. Ela vestia apenas uma calça leve de algodão e uma blusa. Não havia o que revistar. Não dava para esconder nada embaixo das roupas. Eles apenas seguiam uma regra estabelecida. As mãos do rapaz pareciam rígidas, como se estivesse tenso. Nem por educação se poderia dizer que ele era bom nisso. Talvez não estivesse acostumado a revistar uma mulher. O rapaz de cabelo rente ficou encostado na mesa, observando o trabalho do outro. Após a revista, ela abriu a bolsa. Dentro havia uma blusa leve de verão, roupas de ginástica e 2 toalhas, uma grande e uma pequena. Havia também alguns produtos de maquiagem, um livro de bolso e uma bolsa pequena de miçangas com carteira, porta-moedas e uma chave. Almami tirou tudo, um a um, e entregou para o rapaz de rabo de cavalo. Por último, pegou uma bolsa de vinil preta e, ao abrir o zíper, tirou um conjunto de sutiã e calcinha, um tampão e um absorvente íntimo. Preciso de roupas para troca porque costumo suar muito durante o trabalho, comentou Almami. Em seguida, tirou as peças íntimas com rendinha branca e, quando estava para abrir as peças e mostrá-las, de rabo de cavalo, ligeiramente ruborizado, balançou sutilmente a cabeça, como que a dizer que estava tudo bem e que ela não precisava mostrá-las. Almami começou a desconfiar que ele talvez fosse mudo. Ela guardou calmamente as peças íntimas e os absorventes na bolsa preta e fechou o zíper. Como se nada tivesse acontecido, colocou-a de volta dentro da bolsa esportiva. Eles são amadores, pensou Almami. Um guarda-costas de verdade não ficaria ruborizado só de ver uma peça de lingerie bonita e produtos de higiene pessoal. Se Tamaro estivesse no lugar dele, mesmo sendo a Branca de Neve, ele a revistaria meticulosamente da cabeça aos pés e vasculharia tudo, sutiã, combinação e shorts. Não deixaria de verificar o fundo da bolsa de vinil. Para ele, isso tudo, talvez pelo fato de ser gay e assumido, não passava de pedaços de tecido. Mas mesmo que não revistasse tudo, ao menos ele pegaria a bolsa na mão para sentir o peso, e com isso certamente encontraria a pistola Recklen & Koch com cerca de 500 gramas, embrulhada no lenço, e o pequeno picador de gelo especial guardado dentro de um estojo rígido. Não passavam de amadores. Podiam ser exímios lutadores de karatê, com juramento de fidelidade ao líder, mas mesmo assim
Amadores não passam de amadores. Foi o que a velha senhora havia previsto. Almami achou que não revistariam o fundo da bolsa, e estava certa. Foi uma aposta. Ela não chegou a pensar seriamente no que faria se estivesse equivocada. A única coisa que podia fazer era rezar. E ela sabia que se rezasse, daria certo. Almami foi ao toalete e vestiu o conjunto de ginástica. Dobrou a blusa e a calça de algodão e as guardou na bolsa. Assegurou-se de que os cabelos estavam bem presos. Borrifou a boca com spray para evitar o mau hálito. Tirou a Reclencor da bolsa de vinil e, abrindo a torneira da pia para abafar o som, puxou o ferrolho e posicionou a bala na câmara. Agora bastava soltar a trava de segurança. Colocou o estojo com picador de gelo por cima das coisas para que pudesse pegá-lo com facilidade. Após organizar tudo, voltou-se para o espelho e cuidou para apagar os vestígios de tensão do rosto. Estava dando certo. Até agora, ela estava conseguindo transpor os obstáculos com tranquilidade. Ao deixar o toalete, o rapaz de cabelo rente estava falando alguma coisa bem baixinho ao telefone, com as costas eretas, voltadas para Almami. Assim que a viu, interrompeu a conversa e, sem dizer nada, colocou o fone de volta no gancho. Ele fitou a Almami, que agora estava com o conjunto de ginástica da Adidas, para se certificar de que não havia nada de errado. — Está pronta? Ele perguntou. — Quando quiser, respondeu Almami. — Antes, gostaria de pedir um favor, disse o rapaz de cabelo rente. Almami abriu um sorriso, como que concordando. — Por favor, não comente com ninguém sobre esta noite, disse o rapaz de cabelo rente. Em seguida, aguardou para que Almami processasse a informação. Um breve intervalo de tempo, como jogar água na terra seca e esperar que fosse absorvida sem deixar vestígios. Enquanto isso, Almami apenas olhava em silêncio para ele. O rapaz de cabelo rente prosseguiu. — Perdoe-me a franqueza, mas nossa intenção é lhe dar uma remuneração generosa e podemos solicitar os seus serviços periodicamente. Por isso, quero que esqueça tudo o que vai acontecer aqui. Deve esquecer o que viu, ouviu, enfim, tudo. O meu trabalho está diretamente relacionado ao corpo, disse Almami, séria. Estou ciente de que devo guardar a privacidade dos meus clientes. Faz parte do segredo profissional. Não importa o que seja, as informações relacionadas ao estado físico do meu cliente jamais sairão daquela porta. Se a preocupação é essa, garanto que é desnecessária. Ótimo! Era isso que queríamos ouvir, disse o rapaz de cabelo rente. Mas gostaria de ressaltar que o segredo profissional deve ser respeitado no amplo sentido da palavra. O lugar que você está para pisar é, por assim dizer, um local sagrado. Local sagrado? Pode parecer exagerado, mas não é. O que você está para ver e tocar são coisas sagradas. Não tenho outra palavra mais adequada para descrevê-lo. Almami concordou sem dizer nada. Na situação em que se encontrava, achou melhor não se intrometer. O rapaz de cabelo rente continuou. Queira desculpar, mas fizemos uma investigação sobre você. Espero que não se sinta ofendida, mas era algo que precisávamos fazer. Temos motivos para ser precavidos. Almami olhou para o rapaz com o rabo de cavalo enquanto ouvia a conversa. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da porta. Mantinha as costas eretas, as mãos sobre o colo e o queixo retraído.
Parecia posar para uma fotografia sem mexer 1 milímetro a posição. O olhar dele estava sempre voltado para Almami. O rapaz de cabelo rente olhou para os próprios sapatos pretos de couro, como se estivesse verificando o estado deles, para em seguida voltar novamente os olhos para Almami. A conclusão a que chegamos é que não havia nada que a desabonasse. Por isso é que a convidamos para vir aqui. Você é uma instrutora muito competente e constatamos que sua reputação é muito boa entre as pessoas que a conhecem. Muito obrigada, disse Almami. Ouvi dizer que antes você era testemunha de Jeová. Essa informação é correta? É. Meus pais eram fiéis e, naturalmente, desde que nasci, tive de segui-los, disse Almami. Não era fiel por vontade própria e faz tempo que não sigo essa religião. Será que haviam também descoberto que de vez em quando ela e a Yumi saíam à caça de homens em Roppongi? Não, isso era de menos. Mesmo que soubessem, não deviam ter considerado o fato relevante. Caso contrário, não estaria ali. O homem prosseguiu. Também sabemos disso, mas você viveu durante um tempo entre os fiéis. Foi durante a infância, um período em que a sensibilidade é maior e a pessoa é mais receptiva. Por isso, creio que você deve entender o significado de algo que se considera sagrado. O conceito de sagrado é único para todas as religiões. É uma questão de fé. Existem locais em que não podemos nem devemos nos atrever a pisar. O primeiro passo de um fiel é admitir, aceitar e respeitar a existência desse espaço sagrado. Você entende o que estou dizendo? Creio que sim, disse Almami. Mas aceitar, isso é outra questão. É claro, disse o rapaz de cabelo rente. É claro que você não precisa aceitar, pois isso faz parte da nossa fé e não da sua. Mas hoje, acreditando ou não, você vai estar diante de algo muito especial. Um ser que não é comum. Almami manteve-se calada. Um ser que não é comum. O rapaz de cabelo rente estreitou os olhos e durante um tempo observou o seu silêncio. Depois disse calmamente: independentemente do que venha presenciar, jamais comente sobre isso, seja lá onde for. Se a informação vazar, o sagrado será profanado para sempre, como um lago puro contaminado por um corpo estranho. Não importa o que a sociedade pensa ou o que ditam as leis deste mundo, é assim que expressamos nossos sentimentos. Espero que você entenda isso. Se você conseguir entender e cumprir a promessa, podemos remunerá-la muito bem, como já foi dito. Entendi, disse Almami. Somos um pequeno grupo religioso, mas possuímos um coração forte e braços muito longos, disse o rapaz de cabelo rente. Vocês possuem braços longos? Pensou Almami. E pelo visto, eu é que vou comprovar o quanto eles podem ser longos. O rapaz de cabelo rente evitava atentamente
mantendo os braços cruzados e o corpo apoiado na mesa. Era um olhar como o de alguém que está verificando se a moldura do quadro pendurado na parede está torta. O de rabo de cavalo mantinha a mesma postura, sem tirar os olhos dela. Um olhar constante e ininterrupto. Então vamos, disse ele, dando uma leve tossida para limpar a garganta. Em seguida, caminhou lentamente pela sala com passos cautelosos, como uma seta andando sobre a superfície de um lago. Deu 2 toques na porta de ligação para o quarto. Sem aguardar resposta, abriu a porta, fez uma breve reverência e entrou. Almami pegou a bolsa e o seguiu. Enquanto caminhava sobre o carpete, percebeu que sua respiração estava normal. Mentalmente, mantinha o dedo posicionado no gatilho da pistola imaginária. Não havia perigo. Seria como sempre. Mas mesmo assim, ela estava com medo. Sentia como se um bloco de gelo estivesse grudado em suas costas. Levaria muito tempo para o gelo derreter. Ela estava fria e calma, mas ao mesmo tempo profundamente temerosa. O rapaz de cabelo rente havia dito que neste mundo existem locais em que não podemos e não devemos nos atrever a pisar. Almami sabia o que isso significava. Ela própria, antigamente, vivia num mundo em que o sagrado ocupava um lugar central. Não. Na verdade, mesmo agora, ela estaria vivendo naquele mundo. Talvez só ela não tivesse percebido isso. Almami repetiu a oração mentalmente sem proferi-la. Respirou fundo e, decidida, pisou no quarto contíguo.